Bom, já estamos gravando, né? Então, bom dia a todas e todos. Queria agradecer muito à professora Daniela Aiella e ao doutor João Paulo por estarem aqui conosco hoje para mais uma reunião do Departamento da Tocoginecologia, abordando um tema muito importante, muito frequente, né, nos ambulatórios de ginecologia, que é a síndrome dos ovários policísticos. Então, eu queria já, logo de início, passar a palavra para eles apresentarem hoje para a gente, agradecer a presença de todos vocês, estou vendo que hoje a gente tem aqui vários alunos da graduação, estou vendo alunos da pós-graduação também, e é muito importante, professores, professor Cássio chegando agora, e obrigada, Cássio, e então, assim, é muito importante esse momento para a gente trazer temas que são do nosso dia a dia da tocoginecologia, muito bem abordados pelos nossos professores. Então, como sempre, lembrar que as perguntas, comentários, todos devem ser feitos pelo chat, tá? E aí o professor João e a professora Daniela vão ler e vão responder todos os questionamentos de vocês, tá bom? Então, já passo a palavra para o João e para a Dani, mais uma vez agradecendo por vocês estarem aqui conosco hoje. Doutor João, está sem som. E agora consegue me ouvir? Sim. Sim, João. Consegue me ouvir agora? Perfeito. Então, tá ótimo. Primeiramente, professora Fernanda, obrigado pelo convite para participar dessa aula. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do nosso Departamento de Tocoginecologia. Meu nome é João Paulo, sou médico assistente do setor de ginecologia aqui do departamento. E hoje vamos conversar com a professora Daniela Aiella, que é professora associada, livre docente do nosso departamento, e vai falar sobre um tema muito recorrente na prática clínica do ginecologista, que é a síndrome dos ovários policísticos. Professora Daniela, muito obrigado por essa oportunidade de conversar com a gente aqui, e agora eu te passo a palavra para a sua aula. Obrigado. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez falando no departamento, né? Vocês todos me conhecem. Eu vou falar de um tema que seja o dia a dia meu da ginecologia endócrina, mas é um tema do dia a dia do ginecologista geral, né? Então, é um tema muito importante que eu vou tentar enfocar alguns aspectos importantes, né? O João, para quem não sabe, é meu aluno de doutorado, né? E está sempre trabalhando junto comigo, então vai ser uma honra ser moderada por ele também. Eu vou compartilhar aqui minha tela, só um minutinho. Já compartilhou a tela? Já, Dani, só está no modo não modo apresentação. Pronto. Bem, então eu vou falar um pouquinho de síndrome dos ovários policísticos e as suas consequências para as mulheres. Então, essa síndrome ela foi descrita pela primeira vez, né, em 1935 por Sten Leventhal, né? Ela é um distúrbio neuroendócrino do sistema reprodutor, né, que está associado com uma alteração morfológica do ovário, como eu vou mostrar para vocês, e uma produção androgênica muito aumentada. E ela tem uma prevalência de aproximadamente 5 a 10% das todas as mulheres no período de idade reprodutiva. A fisiopatologia da síndrome dos ovários policísticos, ela é uma fisiopatologia bem complexa, tá? Que envolve fatores genéticos, fatores endócrinos e fatores ambientais. E aqui é um modelo, resumidamente, para vocês entenderem, né, como que acontece o problema das mulheres com síndrome do ovário policísticos, né? Então, a gente levando em conta os fatores genéticos e o estilo de vida, essas mulheres, elas vão ter um aumento de uma resistência insulínica, que vai gerar uma hiperinsulinemia, que, consequentemente, vai interferir na hipófise, aumentando a produção de LH. Dani, vou te interromper um pouquinho só. Não está no modo apresentação e seus slides não estão passando. Não sei se é um problema que está para mim,
mas eu estou vendo aqui que a Márcia me avisou também, eu estava escrevendo para ela. Tenta colocar no modo tela cheia. Desculpa. Deixa eu interromper. Vou interromper aqui. Coisas da vida online, né, Dani? Toda vez, cada aula é uma surpresa. Peraí que eu vou compartilhar de novo aqui. Isso, por favor. Sempre tem que ter uma emoção. É um suspense, assim, para... Não, cada vez que você vai apresentar, acontece uma coisinha, assim, trava uma coisa. Está entrando e está no modo, não está no modo nem leitura, nem tela cheia. Agora sim. Pronto, agora sim, Dani. Obrigada. Aí, agora está passando. Obrigada. Aqui está passando? Então tá. Sim. Então, vamos lá. Então, esse slide aqui eu já comentei com vocês, e aí eu vou falar um pouquinho, então, como eu estava falando, da questão da fisiopatologia. Então, como eu falei para vocês, a fisiopatologia ela é bem complexa. Então, essas mulheres, né, pelas alterações genéticas e pelo estilo de vida, elas vão ter uma resistência insulínica, que isso vai levar, na hipóxia, a um aumento da produção do LH, que vai estimular as células da teca ovarianas a aumentar a produção de andrógenos. Além disso, a hiperinsulinemia vai atuar no fígado, diminuindo a produção do SHBG, o que vai fazer com que a gente tenha mais androgênios livres, né? E isso vai levar ao quadro de hiperandrogenemia. Por consequentemente, essa hiperandrogenemia vai atuar em tecido adiposo, fazendo que aumente a produção de citocinas, né? Adipomicinas, que vai fazer com que aumente a produção de insulina, né? Então, como vocês veem no slide, isso é um ciclo vicioso que a mulher continua tendo todo esse mecanismo para manter a situação do síndrome dos ovários policísticos. O diagnóstico, a gente tem 3 consensos, né? O que a gente usa atualmente é o consenso de Roterdã, né? Mas o primeiro foi feito pelo National Institute of Health, né? Que se baseava na presença de 2 critérios, seja a irregularidade menstrual, seja o hiperandrogenismo clínico laboratorial. Depois veio o Roterdã, em 2003, e depois em 2012 ratificou esses consensos, e é o que a gente usa atualmente, que se baseia na característica de 2 dos 3 critérios, né, que é a irregularidade menstrual, o hiperandrogenismo clínico laboratorial e um ultrassom com presença de ovários policísticos. A Sociedade de Excesso Androgênico, ela quis frisar muito bem o critério do hiperandrogenismo, e por isso ela dividiu nos 2 critérios, considerando o hiperandrogenismo como um critério fundamental, né, e manteve o critério da regularidade ou ovário policístico como um segundo critério. Mas o que a gente usa atualmente é o critério de Roterdã. A gente tem que lembrar que para falar que a paciente tem uma síndrome de ovário policístico, a gente tem que excluir as outras causas de anovulação crônica hiperandrogênica, né? Então, como as disfunções da tireoide, o hipertireoidismo, a hiperprolactinemia, os tumores de produtores de hormônio, tanto ovarianos como na suprarrenal, tá? Os defeitos da síntese da suprarrenal, que basicamente são as hiperplasias adrenais congênitas, tá? A síndrome de Cushing, e hoje em dia a gente tem que lembrar das mulheres que usam as substâncias androgênicas, né, especialmente os anabolizantes, né. Então, todos esses são diagnósticos de exclusão para a gente falar que a paciente tem uma anovulação crônica hiperandrogênica decorrente da síndrome dos ovários policísticos. A adolescência, a gente tem um pouquinho diferente essa questão, porque, né, a gente lembra que no começo da adolescência, logo após a menarca, a gente tem a maturidade do eixo, né, então a gente vai considerar a irregularidade menstrual dessa menina depois de 2 anos da menarca. O hiperandrogenismo também acontece nas adolescentes, por conta de toda essa questão de maturidade hormonal, né, do eixo. Então, para a gente considerar que essa adolescente tem algum hiperandrogenismo importante, tem que ser um hirsutismo moderado ou uma acne severa e uma testosterona extremamente alta. E o critério do ultrassom pelo ovário policístico, que é considerado na adolescência quando a gente tem um volume maior de 10 centímetros cúbicos, ele não deve ser levado muito em consideração, visto que muitas dessas meninas ainda não iniciaram atividade sexual, então o ultrassom é feito via abdominal, o que perde muito a definição para os ovários. Então, eu vou falar um pouquinho o que a gente significa a irregularidade menstrual na síndrome dos ovários policísticos, né?
Então, como eu já mostrei para vocês, então, no primeiro ano pós a menarca, qualquer irregularidade menstrual é considerado normal. Então, a gente não leva em consideração isso como uma irregularidade menstrual, pela questão da imaturidade do eixo. A partir do primeiro ano, entre o primeiro e o terceiro ano, a gente considera que essas meninas, né, as mulheres estão tendo um quadro de irregularidade menstrual quando elas têm ciclos menores que 21 dias ou maiores que 45 dias. E depois do terceiro ano, o que é considerado irregularidade menstrual é quando elas apresentam ciclos menores que 21 dias, ou maiores que 35 dias, ou menos do que 8 ciclos por ano. Lembrar que muitas dessas mulheres com síndrome dos ovários policísticos chegam com a gente num quadro de amenorreia secundária, que é caracterizado pela ausência de menstruação acima de 90 dias, e em alguns poucos casos a gente encontra quadros de amenorreia primária, quando essas meninas têm já o diagnóstico de ovário policístico e elas não menstruam depois dos 15 anos ou após 3 anos depois da telar. O hiperandrogenismo clínico, tá, ele se caracteriza basicamente pelo hirsutismo, né, a maior frequência, pela acne, pela alopécia, tá? Mas as mulheres ainda podem se queixar de aumento de oleosidade de pele, de cabelo, né, e inclusive de clitoromegalia, que é uma forma mais rara, mas que pode acontecer. A gente define o hirsutismo através do índice de Fermat-Mangueil. Tá? Esse índice avalia 9 regiões do corpo, né? A região superior do lábio, a região de mento, a região entre as mamas, a região tanto de abdômen superior como abdômen inferior, a região dos braços, a região de pernas, coxas, tá? A região das costas e a região que eles chamam de nádegas, né? Que seria essas costas inferiores. Pela presença dos pelos que a gente chama pelos androgênicos, que são aqueles pelos grossos, né, escurecidos. E a gente atribui scores conforme a distribuição desses pelos, de 1 a 4, e a gente considera que essa mulher vai ter um hirsutismo quando ela tem um índice de Fermat-Mangueil maior ou igual a 8. Tá? Lembrando que esse sistema ele foi feito para as mulheres adultas caucasianas. Então, a gente tem alguns problemas em outras etnias, né, principalmente etnia amarela, que elas tendem a ter uma purificação menor, né, e nas adolescências também isso não é muito levado em conta. E o último consenso de 2018, ele discutiu de você diminuir para considerar o hirsutismo quando a mulher apresentasse um índice de Fermat-Mangueil acima de 4 ou 6, dependendo da etnia dessa mulher. A classificação de acne, existem diversas classificações na literatura. O que é mais usado atualmente é a classificação de acne como leve, moderada, severo, grave, que avaliam a questão de número de lesões e um pouquinho da característica das lesões. E a classificação da alopécia, a gente tem a escala de Ludin, que avalia o quão rarefato tá esses, né, cabelos, né, e a gente tem 3 estadios, estádio 1, estádio 2 e o estádio 3, conforme a rarefação dos cabelos. Em relação ao diagnóstico dos ovários policísticos ultrassonográfico, né, isso foi estabelecido pelos critérios de Rotterdam, né, em 2013 e 2012, que se caracterizava pela presença de 12 ou mais folículos dispostos perifericamente no ovário, como está mostrando na imagem, medindo 2 a 9 milímetros, ou através do volume de um volume de ovário maior que 10 centímetros cúbicos, sendo que poderia ser 1 ou 2 ovários acometidos. Tá? Essa é a imagem que a gente tem quando a gente avalia essa paciente cirurgicamente, né, que a gente tem esses ovários aumentados de tamanho, são ovários que a gente chama bem grandes, são ovários nacarados, que são bem característicos das pacientes com síndrome dos ovários policísticos. No consenso de 2018, pela melhora da magnitude dos ultrassons, né, hoje os ultrassons têm todos uma resolução maior que 8 MHz, né, eles mudaram um pouquinho essa classificação de ovários policísticos. Eles mantiveram um volume maior que 10 centímetros cúbicos, mas eles consideram que o ovário seja policístico quando ele tem mais do que 20 folículos com esses diâmetros. E aí, o tema que, basicamente, a gente vai falar da aula são as repercussões que essa síndrome leva para as mulheres. Em geral, nas mulheres jovens, a gente tem as desordens reprodutivas, que é muitas vezes o motivo pelo qual a paciente vai procurar o médico, né, seja o ginecologista, né, mas às vezes até o clínico geral, né? Então, porque elas têm uma queixa da irregularidade menstrual, porque elas têm o hirsutismo, porque elas não conseguem engravidar, né? Mas muitas vezes a gente já observa porque elas são pacientes que têm uma obesidade acentuada e têm uma alteração em saúde sexual, embora essas queixas não sejam muito levadas em consideração para procurar o serviço médico.
Conforme as mulheres vão envelhecendo, né, a gente vai ter as repercussões que tenham um grande aumento da morbidade dessas mulheres, que são as desordens metabólicas, né? Então, essas mulheres, quando elas engravidarem, elas têm maior risco de complicações na gestação, né? Elas continuam com a questão do peso, né? Elas têm uma maior associação com diabetes tipo 2, com síndrome metabólica, doença cardiovascular. Elas têm alterações no componente do sono, aumento de risco para alguns determinados cânceres, e tudo isso comprometendo muito a qualidade de vida. Essas desordens metabólicas, geralmente as pacientes não vão procurar o médico por conta disso, mas são as que a gente tem que interferir de forma mais ativa para evitar uma maior morbidade para essas mulheres. Como eu já falei um pouquinho das desordens, né, das pacientes jovens, né, da irregularidade menstrual, eu vou falar um pouquinho como que a gente trata essa questão, né. Então, as pacientes que têm irregularidade menstrual, ou um quadro de hiperandrogenismo, né, a primeira linha de tratamento para elas são os contraceptivos orais combinados, né, então, elas procuram um serviço médico e a gente vai oferecer contraceptivos orais combinados, tá? Ele vai ajudar nessas manifestações, né, porque ele vai deixar o ciclo regulado, e na manifestação androgênica, porque ele aumenta o SHBG, da forma que a gente tem uma diminuição dos androgênios livres, né, e ele suprime a produção ovariana de androgênios. A gente tem uma escala da gente associar essas pílulas combinadas de acordo com a característica antiandrogênica do progestagênio, tá? Então, lembrando que as pílulas têm estrogênio e progestagênio, e a gente prefere utilizar para essas pacientes pílulas que têm um componente mais antiandrogênico, principalmente para tratar a questão do hiperandrogenismo. Então, nessa escala, a gente observa que o acetato de cicloterona, que teria o maior componente antiandrogênico, né, seguido do dienogeste, a drosperinona e os outros, né. Lembrando que quando a gente for oferecer esse tipo de tratamento para essas pacientes, a gente tem que avaliar os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, para ver se elas podem, né, utilizar uma pílula combinada, embora no último consenso de 2018, pelo grande temor, né, do risco trombogênico, ele dispôs que, na verdade, poderia ser oferecido qualquer tipo de pílula contraceptiva, não uma pílula que tivesse mais um componente antiandrogênico, visto que essa combinação é uma combinação que costuma ser uma combinação mais trombogênica, tá? Mas isso é uma coisa discutível. Quem trabalha com ginecologia endócrina, a gente ainda prefere utilizar os métodos com uma combinação mais antiandrogênica, porque embora seja um risco um pouquinho maior trombogênico, esse risco é muito baixo comparado aos outros benefícios que vai ter. Se as mulheres têm a disfunção menstrual, mas não têm o hiperandrogenismo, né, e tem contraindicação, às vezes, a usar uma pílula com estrogênio, a gente pode usar os progestagênios, tá? Sejam eles de forma cíclica, ou sejam elas de forma contínua, né? A gente tem diversos progestagênios no mercado que a gente pode oferecer para essas mulheres. Em relação à queixa do hirsutismo, basicamente, que é uma queixa que a paciente procura bastante, a gente tem as medicações que a gente chama antiandrogênicas, que a gente pode oferecer para tratar. Basicamente, essas medicações, elas atuam a nível periférico, principalmente nos receptores androgênicos, ou alterando, bloqueando a ação da enzima 5-alfa-redutase, que vai ser responsável perifericamente pela conversão da testosterona em dendrotestosterona, que é a testosterona mais potente que faz as manifestações androgênicas. Então, a gente tem, entre as medicações, o acetato de cicloterona, a espironolactona, a flutamida, a finasterida. O que a gente costuma usar na prática clínica são os dois primeiros. A flutamina foi um medicamento que foi tirado do mercado atualmente, ele existe ainda, mas a gente não prescreve pelo grande risco de hepatotoxicidade. E a finasterida, geralmente, é muito usado pelo dermatologista para tratamento de alopécia. O ginecologista, em geral, não tem uma habilidade muito grande de estar usando essas medicações. Lembrando que todas essas medicações, elas são teratogênicas, principalmente quando a mulher engravida de um feto masculino. Então, elas têm que ser usadas com método contraceptivo seguro, né? Além disso, a gente pode oferecer para as mulheres as medidas cosméticas para ajudar no controle dos quadros de hiperandrogenismo. Né? Outro problema que eu falei inicialmente da paciente jovem é a questão da infertilidade, né, que ela vai procurar o ginecologista porque não está conseguindo engravidar, e o que a gente pode propor para ela de tratamento? Inicialmente, né, como ela tem um distúrbio de anovulação, a gente propõe induzir a ovulação. Tá? O medicamento mais utilizado é o citrato de clomifeno,
mas no último consenso de 2018, saiu como medicamento de primeira linha o uso do letrozol, né, por uma melhor atuação, menores efeitos colaterais, mas aqui no Brasil isso ainda é um uso off-label, e não é liberado para tratamento de infertilidade. E quando isso não resolve, a gente tem as técnicas de reprodução assistida que a gente pode oferecer para essa mulher. Em alguns casos, às vezes, quando a resposta é muito ruim, a gente pode oferecer o tratamento cirúrgico no sentido de diminuir aquela produção androgênica dos ovários. No passado, a gente fazia o que a gente chamava da cirurgia de Thaler, que a gente fazia uma ressecção em cunha do ovário. Atualmente, o que se indica é fazer o drying ovariano. Então, laparoscopicamente, como é mostrado aqui na imagem, a gente vai queimar vários folículozinhos dessa paciente perifericamente no sentido de diminuir essa produção androgênica. Então, eu falei um pouquinho do tratamento, né, dessas repercussões que são da paciente mais jovem, que são as repercussões que chegam geralmente, né, a paciente procura o ginecologista para o tratamento, mas agora eu vou falar das repercussões que geralmente têm uma morbidade maior para essas mulheres, né, e que muitas vezes elas, né, têm que ser identificadas pelo médico que está atendendo e elas não estão procurando atendimento por isso, mas que ela, né, é a manifestação mais importante que deve ser tratada pelas repercussões que tem para essas mulheres. Então, os estudos mostram que as pacientes que têm ovário policístico, né, a gente vê que quase 90% delas podem ter um quadro de sobrepeso ou obesidade associado. E com isso, elas vão ter uma maior associação com dislipidemia, com diabetes, com hipertensão. Tá? Esse aqui é um estudo antigo, não tão antigo, é de 2010, mas eu sempre gosto de falar um pouquinho dele, né, que mostra a diferenciação de pacientes com ovário policístico versus os pacientes sem ovário policísticos em questão de dislipidemia, né, conforme a faixa etária. Então, se vocês veem que nas meninas jovens, né, nas adolescentes, né, quando elas não têm ovário policístico, né, a incidência de dislipidemia é muito baixa, né, aqui nesse estudo, 0%. E quando elas têm já o diagnóstico de ovário policístico, essa incidência passa a ser 23%, né, isso vai aumentando gradativamente conforme o aumento da idade das pacientes, né. Fora isso, a gente também tem revisões sistemáticas, né, meta-análises mostrando, né, a associação da dislipidemia nas mulheres com ovário policísticos, né. Então, é um trabalho que foi feito, né, com mais ou menos 1.000 mulheres, né, 500 em cada grupo, né, avaliando, assim, a incidência de aumento de triglicéridos nas pacientes com ovário policísticos, e vocês observam, né, que as pacientes com ovário policísticos têm um risco bem aumentado de desenvolver um aumento de triglicéridos, então, de ter um quadro de dislipidemia comparado com as pacientes controle. Uma outra queixa muito frequente das pacientes com síndrome do ovário policísticos é o que a gente chama de resistência insulínica. Tá? A resistência insulínica, clinicamente, ela se manifesta por o que a gente chama de acantose nigrans, tá? Que são essas manchas escurecidas que a gente encontra nas regiões de dobras do corpo, né? Mais frequentemente axila, pescoço, mas a gente pode encontrar em dobras de joelho, coxa, em qualquer outra região de dobra do corpo, tá? A incidência de resistência insulínica na população geral chega a ser de 25%. E quando vocês avaliam as mulheres que têm SOP, essa incidência praticamente dobra até chegar a triplicar vezes. O mesmo acontece com as adolescentes, né? E o problema da resistência insulínica, né, que é o que faz parte da fisiopatologia das pacientes com síndrome dos ovários policísticos, é que algumas dessas mulheres, elas vão evoluir para intolerância à glicemia e, posteriormente, para uma diabetes mellitus tipo 2. Essa revisão sistemática é um trabalho muito interessante, que ele dividiu essas 3.037 mulheres em 4 grupos, né? As pacientes que eram obesas, com e sem ovário policísticos, e as pacientes não obesas, né, que seriam as pacientes magras, com e sem ovário policísticos. E o que a gente observa é que, claro, né, para falar, a obesidade é um fator de risco para a resistência insulínica? Né? Então, as pacientes que são obesas, não têm ovário policísticos, elas têm uma incidência aumentada. Mas as pacientes obesas com ovário policístico e as pacientes não obesas com ovário policísticos também têm uma incidência aumentada de resistência insulínica, diferentemente das pacientes que não são obesas e não têm ovário policísticos, que não têm risco aumentado para ter resistência insulínica. Então, mostrando aí como o ovário policístico tem um fator de risco para essas mulheres terem resistência insulínica, né? Sendo que a resistência insulínica faz parte da fisiopatologia dessas pacientes. Fora o diagnóstico clínico que a gente pode fazer da resistência insulínica, que é através da acantose nigrans, a gente tem diagnósticos laboratoriais que a gente pode fazer, né?
o diagnóstico ideal seria fazer o que a gente chama de clamp euglicêmico, né, que a paciente tem que ser internada, vai receber glicose, vai fazer toda uma dosagem da questão da glicemia e insulina, mas é muito difícil isso na prática clínica. Então, na prática clínica, né, ambulatorialmente, o que a gente costuma mais usar é o índice de Roma, né, onde que ele se baseia no quadro da glicemia vezes a insulina dividido por 405, e a gente considera que a resistência insulínica, aqui no Brasil, quando esse valor é maior que 2,7. Na população mundial, isso é considerado acima de 3, mas aqui no Brasil a gente tem um trabalho que mostra que valores acima de 2,7. Os estudos internacionais, muitas vezes, eles falam para fazer o teste de tolerância à glicose com 75 de destrose, né, onde a gente consideraria a resistência insulínica quando ela tem uma glicemia de jejum acima de 100 e depois de 2 horas acima de 140. Mas, né, sim, é um teste extremamente desagradável, né, as pacientes geralmente não gostam muito, né, de ir no laboratório, quem já fez sabe como é que é, tomar aquela solução extremamente doce, então não é uma coisa que a gente aborda muito na prática clínica, a gente faz mais com a dosagem de glicemia e insulina de jejum. E como é que a gente vai tratar essas repercussões metabólicas, né? É a parte mais difícil, né, então, na verdade, é com a educação, né, redução de peso com controle alimentar, com mudanças, né, com atividade física. Os consensos, eles indicam, né, que essas mulheres, elas devem fazer 30 minutos de atividade física diária, sendo tanto atividade aeróbica como atividade de força muscular, né, para esse controle dessas manifestações da obesidade, dessas manifestações metabólicas da síndrome do ovário policístico, né. Os estudos mostram que você reduzindo essa obesidade, você perdendo 5 a 10% do peso, né, você vai diminuir essa hiperinsulinemia, esse hiperandrogenismo, e muitas dessas mulheres voltam a menstruar regularmente, né, e diminuem também as manifestações androgênicas perifericamente, né. Então, é muito importante, mas isso é o mais difícil de você imputar nessas mulheres, né, essa mudança de hábitos, né, todo mundo sabe que é muito difícil fazer dieta, fazer atividade física para perder peso. Quando isso não resolve, a gente tem algumas medicações que a gente pode estar usando, né? Então, eu gosto de deixar bem claro isso, né? Que essas medicações, elas são utilizadas como uma segunda linha de tratamento quando essas desordens metabólicas são refratárias ao tratamento tradicional, que são com os anticoncepcionais, mas principalmente a mudança de estilo de vida, né? Então, quando essas pacientes não adotam essa questão da mudança dos estilos de vida, tá? Tanto para adultos como para adolescentes, tá? A medicação que a gente mais utiliza na prática clínica é a metformina, tá? Tem vários estudos em relação a isso, tanto para melhora dessas desordens metabólicas, para melhora do quadro, às vezes, de hiperandrogenismo, para melhora da fertilidade, né? Isso, às vezes, é um pouco discutível. Mas existem outras medicações disponíveis no mercado, uma medicação que é uma medicação antiga, mas que foi relançada atualmente, é o minoinositol, que é um complexo vitamínico, mas que não tem muitas evidências clínicas para o seu uso, né? E todas as medicações que são usadas para o tratamento da diabetes, né? Então, no sentido de reduzir essa resistência insulínica, né? Então, pioglitazona, liraglutida, inclusive se fala da cirurgia bariátrica das pacientes que têm uma obesidade extrema. Mas essas desordens, né, essa resistência insulínica, essas desordens metabólicas, essa obesidade, né, ela pode levar a um quadro mais grave para essas mulheres, que é o que a gente chama da síndrome metabólica, né, e que aí com um risco de mortalidade muito maior, né. O que é a síndrome metabólica? Então, a gente tem 3 organizações que definem alguns conceitos, né, a gente tem o conceito da Organização Mundial de Saúde, o conceito da Sociedade de Cardiologia, o conceito da Sociedade de Endocrinologia. Basicamente, ele se baseia em alguns critérios, como obesidade, avaliada principalmente pela cintura abdominal ou medida de cintura quadril, a avaliação de glicemia, avaliação de aumento dos níveis de triglicerídeos, né, uma diminuição dos níveis do HDL e um aumento da pressão arterial. Tá? O que a gente utiliza mais na prática clínica são os conceitos da Sociedade de Cardiologia, onde a gente teria 3 desses 5 preceitos alterados para a gente considerar que a mulher tem uma síndrome metabólica. E a gente tem os estudos mostrando que as pacientes com síndrome do ovário policístico, até 53% delas vão ter síndrome metabólica associada. Tá? E aqui trabalhos de revisões sistemáticas com os diversos conceitos, né? Então aqui considerando o conceito da Sociedade de Cardiologia, onde mostrando que o risco dessas mulheres com ovário policístico de terem síndrome metabólica é 2,6 vezes maior.
né, da Sociedade de Endócrino, que é um risco de 2,28 vezes maior, e da Organização Mundial de Saúde, com um risco de 4,69 vezes maior. Né? Então, é uma situação que a gente fica bastante preocupado com essas mulheres pelo seu risco de uma morbidade, né? Isso não acontece só no adulto, nas adolescentes também, né? As adolescentes, para avaliar síndrome metabólicas, geralmente são os critérios que a gente utiliza, são da Sociedade de Endócrino, né? Também são os mesmos critérios, com valores um pouco menores, relacionados à adolescência, e a gente tem estudos mostrando que 15% dessas adolescentes com ovário policísticos vão ter um quadro de síndrome metabólica associada, tá? Aqui também é uma revisão sistemática, com menos estudos, são 7 estudos só, mostrando um risco de 2,7 vezes maior dessas adolescentes terem síndrome metabólica quando elas têm ovário policístico. Tá? Além disso, essas mulheres têm um maior risco de doença cardiovascular, né? Então, pela questão da resistência insulínica, né, da dislipidemia, do distúrbio de coagulação, da hipertensão, da obesidade, do hiperandrogenismo, elas têm maior risco de doenças cardiovasculares. Mas lembrando que muitos desses fatores que elas têm, eles são fatores mutáveis, ou que a gente seja, são fatores tratáveis, e com isso a gente pode, né, oferecer esse tratamento e diminuir a mortalidade dessas mulheres, né. Essa é uma corte que foi publicada o ano passado, né, uma corte que acompanhou essas mulheres, né, desde 1964 até o ano passado, 2020, foram quase 170 mil mulheres, tá? E aí eles avaliaram a questão de risco cardiovascular e de morte por doença cardiovascular. Então, quando eles avaliaram a questão de morte por doença cardiovascular nessas mulheres com ovário policístico, a gente observou que não houve um aumento de mortalidade geral nem por doença cardiovascular nas mulheres com ovário policístico. Se vocês veem aqui, né, aqui passa pela curvinha, passa pelo zero. Mas tem uma tendência essas mulheres terem uma mortalidade um pouco maior, embora não se mostrou significativa. Mas em relação à doença cardiovascular, tanto a episódios de ter o maior risco de ter infartos, AVCs, né, elas têm uma repercussão aumentada da doença cardiovascular. Por isso, quando a gente acompanha essas mulheres, né, é importante a gente fazer umas avaliações, né, no consultório, né. Então, é importante que todas as mulheres que têm o diagnóstico de síndrome do ovário policísticos, anualmente façam um controle do perfil lipídico delas, tá? Nas pacientes que são obesas, ou que têm um histórico familiar de diabetes mellitus, ou um antecedente de diabetes gestacional, ou nas pacientes mais velhas, acima de 40 anos, que se faça um controle com um teste de tolerância de 75, ou uma avaliação de resistência insulínica anualmente, tá? Que todas as consultas, essas pacientes devem ser pesadas e deve ser medida a cintura e o quadril dessas mulheres. Tá? Em todas as consultas deve ser avaliada a pressão arterial. Isso parece bobagem da gente falar, mas muitas vezes a gente vê nos ambulatórios que essas pacientes, né, às vezes quando vocês vêm discutir, mediu a cintura, mediu o quadril, pesou, e às vezes assim, esqueci. Então, assim, isso é uma coisa extremamente importante para a gente, né, manejar o tratamento dessas mulheres, né? E anualmente que se faça um controle de um perfil hepático pelo risco de doença hepática gordurosa. Como a gente está vivendo a pandemia, né, então eu não podia deixar de falar um pouquinho o que tem a ver o COVID com a síndrome do ovário policísticos, né? Então, esse é um dos poucos estudos que eu achei na literatura, foi publicado agora, recentemente, esse ano, né? E o que ele interroga se essas mulheres teriam maior risco, né, para desenvolvimento da doença do SARS-CoV, né? E, claro, né, esse estudo mostra que sim, que essas mulheres têm maior risco de desenvolver formas mais graves. Provavelmente relacionado a todas essas repercussões metabólicas que elas têm, né? Muitas vezes porque elas são obesas, elas são hipertensas, são diabéticas, que são todas as questões metabólicas que aumentam o risco de uma evolução mais grave pelo SARS-CoV, né? Então, são pacientes que a gente, né, precisa ficar atenta durante essa pandemia pelo maior risco de terem formas mais graves da doença, né? E para falar um pouquinho das outras repercussões que ainda tem, né, que falam um pouquinho de repercussões metabólicas, né, então a gente tem que falar da questão do distúrbio do sono, como eu já falei. Então, muitas dessas mulheres têm o que a gente chama de apneia obstrutiva do sono, né? O que é isso, né? Elas fazem episódios de obstrução completa ou parcial, né, das vias
as aéreas, né, então fazem episódios, né, de apneia, e isso está associado com um quadro de saturação, né. Por que isso acontece? Por vários fatores, porque elas são obesas, porque elas têm resistência insulínica, porque elas têm uma hiperandrogenemia, porque elas têm uma menor produção de progesterona, porque elas têm uma maior atividade do parasimpático, porque elas têm uma disfunção endotelial, essas mulheres, né? Então, são pacientes que, né, que precisam ser avaliadas e precisam ser tratadas a respeito disso, né? Em relação ao risco de câncer, né, todos vocês sabem que essas mulheres têm um risco aumentado do câncer de endométrio, tá? Então, os estudos mostram que as pacientes com SOP têm um risco de quase 3 vezes maior de desenvolver câncer de endométrio, né? Os outros cânceres dos estudos não mostraram nenhuma associação, mas o câncer de endométrio é bastante importante, né? E aí a gente precisa proteger esse endométrio dessas pacientes. Então, as pacientes que têm ovário policístico, que ficam um longo período com quadros de anovulação e amenorreia, né? Esse endométrio está sendo, entre aspas, estimulado por estrogênio sem a oposição da progesterona, e o risco dela futuramente ter um câncer de endométrio é muito importante. Então, lembrar que esse endométrio precisa ser protegido, porque essas mulheres têm um risco aumentado do câncer de endométrio. Essas mulheres têm um risco aumentado de complicações gestacionais, né? Então, os estudos mostram que as pacientes que engravidam, que têm síndrome de ovário policísticos, né, grande parte delas vão evoluir para uma diabetes gestacional ou com um quadro de hipertensões gestacionais. A gente tem aumento de incidência de partos prematuros. Vários estudos mostram uma maior incidência de cesárea nessas pacientes, né, de óbito fetal e, inclusive, de evoluir para aborto, né. Então, aqui é uma revisão sistemática que avaliou quase 170 mil mulheres, né, entre gestantes com doença do síndrome dos ovários policísticos e sem ovários policísticos, né. Eu peguei só uma das análises, que foi em relação ao parto cesárea, mostrando aqui, né, um risco aumentado para a parto cesárea, mas para todas essas outras complicações, isso também tem. E o que é importante, né? Então, é importante que quando essas pacientes que tenham síndrome dos ovários policísticos, que muitas vezes vão ter dificuldade para engravidar, mas engravidando, que elas façam um pré-natal de uma forma adequada, que sejam bem seguidas, que iniciem um pré-natal logo no início da sua gestação, e que sejam olhadas, né, mais próximas pelo risco de todas essas complicações que elas podem ter. E por conta de tudo isso, né, essas mulheres têm problemas na saúde sexual, né? Então, a gente sabe que essas pacientes têm menos desejo sexual, se sentem menos atraentes, né? Muitas das vezes isso está relacionado com essa questão de aparência física, né, do estrutismo, da obesidade, mas a gente tem todo um componente, né, e aqui a gente até discute um pouco, né, que é sempre uma questão, quando a gente fala de função sexual, todo mundo fala, ai, da testosterona que é bom, que aumenta a libido, que melhora, mas essas pacientes têm uma testosterona aumentada, né, uma testosterona livre aumentada, e nem por isso elas têm essa função sexual boa, né. Esse aqui é um trabalho do nosso ambulatório, né, que a gente comparou mulheres com a mesma faixa etária, com síndrome do ovário policístico versus pacientes rígidas, né, e a gente observou que as pacientes com ovário policístico, elas têm um quadro de disfunção sexual quando comparadas com autores, né. Então, lembrar que, né, a saúde sexual é um problema bastante complexo, que não envolve só a questão hormonal, né, e essas pacientes, elas têm todo um problema importante nesse sentido, né. E finalmente, né, na verdade, o que engloba tudo isso é a qualidade de vida, né. Então, por todas essas questões, essas mulheres têm um comprometimento na sua qualidade de vida, né. Então, os estudos mostram que elas têm, né, maior incidência a se suicidar, a ter distúrbios compulsivos, obsessivos, a ter maior estresse, né, e um risco muito aumentado de depressão e ansiedade, tá? Então, assim, né, o que eu quero deixar de mensagem dessa aula, né, é que, claro que a primeiro momento elas procuram para tratar o quadro de hirsutismo, para tratar o quadro de irregularidade menstrual, mas a gente tem que ver, abordar essa paciente como um todo, né, lembrando que ela tem essa questão de desordens metabólicas, que ela pode ter complicação numa futura gestação, que ela pode ter uma complicação futura, né, com um maior risco de câncer, e que elas têm um comprometimento principalmente na sua qualidade de vida e na sua função sexual. Então, que elas precisam, às vezes, de uma abordagem, às vezes, multidisciplinar para ajudar elas, né, no sentido de uma orientação nutricional, no sentido de uma melhora dessa parte psíquica delas, para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor.
Bem, muito obrigada. Obrigado, professora Daniela. Como sempre, um espetáculo de aula, né? Muito clara e muito objetiva, trazendo informações muito úteis que a gente pode usar na nossa prática clínica, né? No dia a dia. Foi tão completo assim que todas as anotações que eu fiz aqui com dúvidas, elas foram sanadas ao longo da aula. Eu queria só colocar alguns pontos assim que, né, a abordagem multiprofissional, como você falou agora no fim da aula, é fundamental para essa mulher, né? Lembrando que o ginecologista muitas vezes é o único médico que a mulher vai atrás, então ele tem que estar atento a todos esses outros fatores e não só a irregularidade menstrual que ela apresenta, que é muitas vezes a primeira queixa que ela tem, né? E eu também queria fazer uma pergunta, assim, em relação ao adolescente, né, com SOP. A gente vê que a síndrome metabólica ela é mais comum na mulher adulta, mas nossa população já está caminhando para um perfil mais de sobrepeso, de obesidade. A gente vê isso muito também em obesidade infantil e em adolescentes, assim. Você acha que já tem uma associação maior de síndrome metabólica na adolescência com o SOP, ou isso está mais reservado para a mulher na fase adulta mesmo? Não, então, João, a gente já tem isso, né? A gente já recebe algumas pacientes no nosso ambulatório, né, adolescentes que são obesas e que, assim, já tem alterações dos perfis metabólicos de uma síndrome metabólica, sim, né? Essa é uma população que, assim, embora seja uma população um pouco mais difícil pela questão, às vezes, da conturbação emocional da adolescência, mas, assim, quando ela se propõe a fazer o tratamento, principalmente a questão de mudança de estilo de vida, essas coisas, é uma população que, quando ela se propõe, ela adere muito mais. Então, a gente vê que a gente tem melhores resultados do que da mulher adulta quando a gente propõe essa forma de tratamento que seria o melhor. E só mais uma dúvida, assim, em relação à adolescência mesmo, para os sinais clínicos de hiperandrogenismo, né? Você já aconselha associar o tratamento estético junto, principalmente para o hirsutismo, ou prefere esperar um intervalo de tempo para ver se o seu tratamento medicamentoso está tendo efeito e o tratamento estético, por exemplo, como um laser para diminuir pilificação, atrapalharia essa avaliação da eficácia do tratamento clínico? Na verdade, assim, falando especificamente, vamos falar de hirsutismo, né, se a gente for falar assim, hirsutismo sempre é uma coisa mais difícil de tratar, né? Mas, assim, especialmente na adolescência, mas tanto na adulta, a gente sempre tenta esperar, assim, 6 a 8 meses com o tratamento com contraceptivo hormonal antes de associar as outras medicações, para dar o tempo dele começar a agir. As medidas estéticas, né, a parte cosmética, a gente recomenda, principalmente em questão do hirsutismo, que seja associado junto, né, porque o hirsutismo é uma coisa difícil, então, né, independente de ela estar tomando a pílula, ou se ela for associar uma medicação antiandrogênica, que ela possa fazer depilação a laser, ou que, se for por questão de acne, usar o seu sabonete, né, anti-oleoso, usar a eflotormida, né, então usar também as medidas estéticas associadas junto com o tratamento, mas sempre começar com a pílula, e depois de 6 a 8 meses, você vai pensar em associar as drogas antiandrogênicas. Ótimo. Eu estou vendo no chat aqui só elogios à aula, né? Tem uma pergunta em relação à carcinogênese, né, do professor Cássio Cardoso aqui. Em relação à carcinogênese, qual o principal enfoque relacionado à SOP? Câncer de endométrio, câncer de mama ou câncer de ovário? Então, como eu falei, assim, na verdade, né, a gente tem que se preocupar com a paciente com câncer de endométrio. Não tem nenhuma associação nem com câncer de ovário, nem com câncer de mama. Né? Por que essas mulheres podem ter câncer de endométrio? Na verdade, então, lembrar que a quadra de SOP, ela faz uma, que a gente chama anovulação crônica, né? Então, o que acontece? Pelo fato de ela não ovular, ela não tem uma produção adequada de progesterona. Então, entre aspas, esse endométrio, ele está sempre hiperestimulado pelo estrogênio sem a oposição da progesterona.
Isso pode estimular essas células futuramente a estar desenvolvendo um quadro de hiperplasia, futuramente um câncer de endométrio. Então, é um câncer que a gente tem que se preocupar. Por isso que eu falei, pacientes que ficam um longo período de amenorreia, a gente sempre recomenda ou que ela use um progestágeno, mesmo que ela ia continuar em amenorreia para proteger esse endométrio, ou que faça um ciclo para descamar esse endométrio e evitar o risco de câncer de endométrio. Perfeito. Tem um comentário aqui da professora Fernanda Surita, né? Excelente abordagem da avaliação integral da mulher com SOP, e é muito importante para os obstetras considerarem o risco no pré-natal, né? Porque muitas vezes essa mulher chega com uma queixa também de infertilidade, quando ela engravida, todos os problemas foram resolvidos, né? Ela queria engravidar, conseguiu engravidar, e você esquece de todo o resto. Então, esse olhar também é importante, como a professora está ressaltando, no pré-natal, pensando nos riscos que ela pode ter de desenvolver um diabetes gestacional, de ter outras complicações consequentes da SOP, né? Tem outra pergunta aqui. Existe algo associado ao aumento de depressão pós-partos em mulheres com história de SOP? E sugerindo já um outro estudo aí, né? Não sei se seria interessante investigar isso. Fernando, assim, que eu vi na literatura, eu não conheço, assim, só tem, assim, os trabalhos mostrando, né, sem estar pós-parto, né, das pacientes com SOP, mas é uma coisa que a gente pode fazer uma parceria e fazer uma avaliação dessas nossas pacientes, porque eu, ultimamente, estou trabalhando muito com a questão de qualidade de vida, né, em geral, nas patologias, e eu acho que isso é uma coisa extremamente interessante da gente avaliar. É justamente isso, né? Ela já tem uma qualidade de vida, uma função sexual mais afetada, e às vezes no pós-parto ela pode realmente, é bem interessante essa questão mesmo, às vezes no pós-parto ela pode talvez ter uma maior propensão, né, a fazer um blues puerperal ou até mesmo um quadro de depressão, né? Já estou anotando aqui, Dani. Acho que não tem mais questão nenhuma aqui no... Isso. Sim, pode falar. Desculpa, eu também ia falar, mas fala, Dani, depois eu falo. Não, eu ia até fazer um comentário, como a gente tem bastante alunos, né, eu até procurei fazer uma aula, assim, né, mais simples, sem entrar muito nos pormenores, né, pensando nos nossos alunos, né, a gente tem os alunos do terceiro, do quinto, alguns alunos do sexto, que eu sei que entram, né, então, assim, lembrar mesmo os que não forem fazer, né, ginecologia, né, que é uma doença, assim, lembrar que a síndrome não é uma doença ginecológica, é uma doença metabólica da mulher, a síndrome do ovário policístico, né, então que vocês, assim, é importante que todos saibam um pouquinho abordar essa paciente, né, porque independente do que vocês forem fazer, os clínicos, né, vão ter um contato bastante íntimo com essas mulheres, né, então é importante ter alguns desses conceitos para poder abordar. Eu ia falar nesse sentido também, Dani, porque é uma doença muito prevalente, que acomete mulheres desde o início da sua vida. Muitas vezes o ginecologista, como o doutor João já falou, é o médico que a mulher procura, e quando a gente vê essa prevalência, né, de síndrome metabólica, de condições que vão impactar principalmente a qualidade de vida dessa mulher ao longo da vida dela, a importância do tema, né? E aí, a gente que trabalha com essa questão multidisciplinar, essa questão da qualidade de vida e de olhar para a vida da mulher como um todo, né? Fazer essa interdisciplinaridade e também pensar em longo prazo em como vão estar nossas pacientes, as pessoas que nos procuram, com mais tempo, né, ao longo de sua vida. Então, a importância desse tema, e isso que você bem colocou, isso perpassa todas as disciplinas, todas as condições, todas as especialidades médicas vão em algum momento se encontrar com isso, seja com adolescentes, seja com mulheres mais velhas, seja com problemas cardiovasculares, né, relacionados ao SOP, que, se não cuidado adequadamente, vão trazer sérias consequências a essas mulheres. E a questão mesmo, né,
dessa parte de depressão, ansiedade, inclusive aumento de suicídio, né? Já que nós estamos no mês de setembro, que é um mês importante, que todos têm, né? O laço amarelo aí da prevenção do suicídio. Então, a gente tem que pensar em todas essas abordagens, né? Porque muitas vezes a gente espera que chegue a questão específica para nós, mas quando a gente pensa em qualidade de vida das mulheres que nós atendemos, nós temos que ter esse olhar bem ampliado mesmo, né? Para tentar trazer essas situações para perto de nós. E muitas vezes elas estão passando por nós no pós-parto, ou numa consulta ginecológica, ou numa consulta clínica, e a gente tem que pensar nessas condições para trazer sempre um tratamento integral e a melhor abordagem para elas. Excelente sua aula, eu não achei nem um pouco simples, não. Para mim foi um de todo o diagnóstico, de todas as condições. Excelente apresentação, muito obrigada. João, eu não sei se vocês, assim, a gente não tem mais questões, mas eu queria pedir para vocês dois fazerem um fechamento do tema, um recado final para todo mundo, porque realmente foi muito interessante e excelente a abordagem mesmo. Como eu disse no começo, né, é um tema muito prevalente. Eu fico aqui na universidade, mas tenho minha clínica privada também, e vejo isso com grande frequência. E o principal na abordagem dessa mulher, ou mesmo até no início da vida produtiva ali, é dar o enfoque na abordagem da multidisciplinaridade para essa doença e também um enfoque na qualidade de vida. Você quer melhorar a qualidade de vida dessa mulher como um todo, né? E não só corrigir o problema da irregularidade menstrual ou da infertilidade, porque isso às vezes é só pontual. Foi o motivo que levou que ela usou como desculpa para pedir ajuda para outros problemas que estejam acontecendo com ela. E como a professora Daniela já falou, isso vai além da especialidade, né? Se você é médico, se você presta cuidado à mulher, você tem que estar atento a ela em todos os aspectos. Então, eu acho que a aula foi excelente em relação não só à parte técnica, mas em relação a você mudar esse olhar e ver a mulher como um ser completo ali, que tem vários aspectos que vão afetar a qualidade de vida dela, saúde física, saúde mental e saúde sexual também. Então, eu fiquei muito feliz de participar hoje aqui, justamente para lembrar que isso é tão importante. Bem, eu vou fazer meu fechamento, então, assim, agradecendo mais uma vez ao departamento, a oportunidade, né, agradecendo a todos que assistiram, e acho que, assim, eu fico muito feliz que todos gostaram, e acho que eu me sinto também contente se eu conseguir tocar um pouquinho em cada um, né, de avaliar essa mulher como uma abordagem, né, que isso está sendo, assim, multidisciplinar, pesando principalmente, né, a questão de qualidade de vida, de função sexual, e não pensar só com uma doença em si, né, de atender essa mulher como um todo. Eu acho que isso foi a mensagem que eu queria deixar, que é a coisa mais importante, tá? Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Dani e João, né? Eu acabo chamando assim porque nós somos todos amigos aqui no departamento. Obrigada mesmo. E, assim, é muito, muito bacana. Então, o João é um médico daqui, aluno de doutorado, e a Daniela é uma pesquisadora, né? Uma professora e uma pesquisadora excelente do nosso departamento, que trabalha com ginecoendócrino, e muito dessas questões da saúde sexual e da saúde reprodutiva. Então, ela já mostrou um pouquinho dos trabalhos dela nessa área, e aí por isso que eu já também fiquei aqui pensando em coisas que eu podia fazer com ela, porque ela realmente tem uma trajetória muito importante nessa linha dentro do nosso departamento. Muito obrigada, viu, Dani? E eu vou terminar a nossa aula já convidando vocês para a aula da semana que vem, tá? Na semana que vem, vou pedir para a Márcia colocar, ela já está colocando aqui para mim, a gente vai ter o professor Luiz Barramondes, que é um professor aqui do nosso departamento,
que é uma referência mundial em contracepção e que vai estar falando para a gente um pouco dos motivos para aumentar a oferta de contraceptivos de longa duração, tá? Então, a semana que vem, aguardo vocês aqui, no mesmo horário, tá? Para a gente continuar as nossas aulas e o aprendizado. E, mais uma vez, agradeço Daniela e João, tá? Foi excelente a apresentação e até a semana que vem. Bom feriado para todas e todos vocês. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigada, Dani. Tchau. Obrigada, João.